sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Estamos de volta com a segunda parte do vídeo. Nós estaremos lendo agora Gênesis, capítulo 28 e capítulo 29. Pegue a sua Bíblia, separe o seu cantinho e vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 28. Isaque chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e de lá toma para ti mulher, dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te torne frutífero, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti, e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, a qual Deus deu a Abraão. Isaque despediu Jacó, e foi este a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o sírio, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Quando Esaú viu que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para de lá tomar para si mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe uma ordem, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó obedecera ao pai e à mãe, e fora para Padã-Arã. E vendo Esaú que as filhas de Canaã não agradavam Isaque seu pai, foi então Esaú a Ismael, e tomou para ser sua mulher, além das mulheres que tinha, Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. Deus reafirma a bênção de Abraão e Isaque a Jacó. E Jacó partiu de Berseba e seguiu em direção a Harã, e parou em certo lugar, e ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomou das pedras daquele lugar, e as usou por travesseiro, e deitou-se naquele lugar para dormir. E sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse: Sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente. E tua semente será como o pó da terra, e serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aonde fores, e te trarei outra vez a esta terra, pois não te deixarei enquanto não tiver feito o que te tenho dito. E Jacó despertou do sono e disse: De certo, está o Senhor neste lugar, e eu não o sabia. E teve medo e disse: Quão temível é este lugar! Não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. E Jacó levantou-se cedo pela manhã, e tomou a pedra que tinha usado por travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou óleo sobre ela. E chamou o nome daquele lugar Betel, mas o nome dessa cidade primeiro se chamou Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar neste caminho em que prossigo, e me der pão para comer, e veste para vestir, de modo que eu volte em paz outra vez à casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, de certo te darei o dízimo. Gênesis capítulo 29. Deus abençoa Jacó com esposas, filhos e bens, e o faz prosperar. Então seguiu Jacó em viagem, e chegou à terra do povo do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis que estavam deitados ali junto a ele 3 rebanhos de ovelha, pois daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e para ali reuniam todos os rebanhos, e retiravam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e punha a pedra outra vez no lugar sobre a boca do poço. E Jacó lhe disse: Meus irmãos, de onde sois? E responderam: Somos de Harã. E perguntou-lhes: Conheceis Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos.
e perguntou-lhes: vai bem? E disseram: vai bem. E eis que chega Raquel, sua filha, com as ovelhas. E disse: eis que ainda é pleno dia, nem é hora de juntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide alimentá-las. E disseram: não podemos enquanto todos os rebanhos não estiverem reunidos, e enquanto não retirarem a pedra da boca do poço, então daremos de beber às ovelhas. E enquanto ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, pois as guardava. E aconteceu que quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó aproximou-se e retirou a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel, e levantou a voz e chorou. E Jacó contou a Raquel que era irmão do pai dela, e que era filho de Rebeca. E ela correu e contou a seu pai. E aconteceu que quando Labão recebeu as novas sobre Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o para casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. E Labão disse-lhe: de certo, és meu osso e minha carne. E ficou com ele pelo espaço de um mês. E Labão disse a Jacó: porque és meu irmão, deverias, portanto, servir-me em troco de nada? Dize-me qual será teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos ternos, mas Raquel era formosa e agraciada. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: é melhor que eu a dê a ti do que dê a outro homem. Fica comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel, e pareciam-lhe apenas poucos dias por causa do amor que tinha por ela. E Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, pois se cumpriram meus dias para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar, e deu um banquete. E aconteceu que à tarde tomou Lia sua filha, e a levou, e ele entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva Lia, sua filha. E aconteceu que de manhã, eis que era Lia, e ele disse a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? E Labão disse: não se pode fazer assim em nossa terra, dando a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e te daremos também a ela pelo serviço que servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim fez Jacó, e cumpriu a semana desta. E ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também Raquel mais que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, abriu-lhe o ventre, mas Raquel era estéril. E Lia concebeu, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, pois disse: de certo o Senhor atentou para a minha aflição. Agora, portanto, meu marido me amará. E ela concebeu outra vez, e teve um filho, e disse: porque o Senhor ouviu que eu era odiada, deu-me, portanto, também este filho. E chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, e disse: desta vez agora meu marido se ligará a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso seu nome foi chamado Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, e disse: agora louvarei o Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e parou de gerar. E é isso, ficamos por aqui mais um dia, mas eu te espero amanhã às 18 horas neste canal. Lembre sempre, traga a sua Bíblia, escolha um lugarzinho e vamos junto ler a palavra do Senhor. Estaremos durante todo o ano lendo as Sagradas Escrituras. Projeto Bíblia em um ano. Que Deus te abençoe.